Graças e paz, queridos. Nós vamos iniciar mais um culto nesse domingo, um culto à distância, né? Novamente, mas seguimos unidos aí em oração, né? Pedindo para que tudo isso passe logo, para que Deus esteja nos protegendo. E quero lembrar especialmente do nosso irmão diácono Isaías, né? Os irmãos continuem orando por ele. E vamos assim iniciar o nosso culto, rogando que Deus esteja se fazendo presente, não que Ele não esteja presente, mas que Ele esteja agindo, Senhor, através da Sua palavra, esteja recebendo o nosso culto, a nossa adoração que prestaremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós rogamos, Senhor, pela Tua misericórdia, que o Senhor esteja inclinando os seus ouvidos, recebendo o nosso clamor, recebendo a nossa adoração, o nosso louvor, que esteja também falando, Senhor, através do pregador de hoje, o Pai, esteja falando a cada um de nós, Senhor. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós realmente necessitamos, Senhor, para ter uma vida que te glorifica, ó Pai. Ó Senhor, nós rogamos em especial pelo nosso irmão Diácono Isaías, esteja agindo com providência, Senhor, na vida dele, restaurando sua saúde, que ele esteja, Senhor, nesse momento, enquanto ele se medica, ele esteja se restabelecendo, esteja recebendo o seu conforto, ó Pai, não só físico, mas também espiritual, Senhor. Ó Senhor, nós rogamos, agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus, filhos sabem que
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama, meu Deus. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Sim, Senhor, viemos aqui por tua causa. Queremos ouvir a tua voz e adorar o teu nome, porque tu és digno. Tu és a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Vamos erguer as mãos, te louvamos, aleluia! Te louvamos, ó Senhor. Sim, meu Deus, pelo teu imenso amor, pelo teu imenso amor. Graças te damos, aleluia. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Aleluia. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor. Sim, meu Deus, pelo teu imenso, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, eternamente, queremos adorar e bendizer o teu nome, Senhor. Tu és digno. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor, muito obrigado. Ressuscitou, yeah. Ressuscitou. Ele vive. Eu só quero estar onde tu estás, todo o tempo em tua presença. De longe eu não quero te adorar. Confiar
Sua voz me dá conforto quando me vacilo a pé, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho sem tristeza, sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho sem tristeza. Quero Salvador comigo, sabedoria e bom pastor, nesta vida além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho sem tristeza, sem temor. Irmãos, após termos louvado a Deus, engrandecido o seu nome através desses cânticos, do hino, nós estaremos nesse momento nos dirigindo a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, por não ter feito a vontade dele como deve ser feito, ó Pai. Ao Senhor nós rogamos que o Senhor esteja nos perdoando, esteja tendo misericórdia de nós. Nós somos seres falhos, somos seres que frequentemente estamos cometendo muitas vezes as mesmas falhas, ó Pai. Mas o Senhor tem misericórdia de nós, age com o seu Santo Espírito, promove a santificação em nossas vidas, que é a nossa melhora, Senhor, a cada dia, que nós a cada dia estejamos mais perto da sua vontade. Nós somos incapazes por nós mesmos, Senhor, de satisfazer totalmente a sua vontade, mas torna-nos a cada dia mais próximos de Ti. Não permita, Pai, que pelo seu Santo Espírito, não permita que estejamos indiferentes aos nossos pecados, mas que nos sintamos sempre movidos e persuadidos a fazer a sua santa vontade. Ó Senhor, que nós rogamos agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.
salmista era alguém que falava com a própria alma, né? Olá, irmãos. Gostaria de trazer mais uma vez a palavra de Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra que está no Salmo de número 16. Faça comigo a leitura do Salmo de número 16 para a nossa edificação e fortalecimento. Diz assim a palavra de Deus: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado pela tua palavra, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por nos permitir mais uma vez refletir, meditar na tua palavra, que será exposta agora neste momento, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Fortaleça-nos, ó Deus, que por meio do teu Santo Espírito possamos compreender e aplicar a tua palavra. Que esta palavra, mais uma vez, seja para a nossa correção, para a nossa instrução, para o nosso fortalecimento, para que a nossa confiança no Senhor permaneça sempre inabalável. Que mesmo nos dias difíceis que vivemos, possamos continuar confiando no Senhor. Que possamos continuamente buscar a Ti, a Tua presença, e que, confiados no Senhor, possamos Te louvar, Te engrandecer e Te servir. Pai, obrigado por tudo. É assim que oramos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 16, ele nos traz algumas questões muito importantes, especialmente quando nós falamos sobre a confiança que devemos ter. O fato, meus irmãos, é que quando nós experimentamos o sofrimento, nós nem sempre temos a facilidade de permanecer firmes. Para alguns surgem questionamentos, as circunstâncias contrárias começam de alguma maneira a nos cegar. E parece que o que ocorre conosco é que o julgamento que nós fazemos das coisas acaba sendo prejudicado, e nós, por muitas vezes, acabamos falhando, né? A nossa fé acaba sendo enfraquecida de alguma maneira. Mas nós precisamos ser aqueles que confiam no Senhor, aqueles que permanecem inabaláveis diante do Senhor. E este salmo nos traz algumas lições importantes para refletirmos sobre a confiança. E a questão que nós podemos pensar aqui é a seguinte: como podemos nos manter esperançosos e confiantes? Como podemos nos manter esperançosos e confiantes? Irmãos, este é um salmo de Davi. Nós não conseguimos saber ao certo qual a situação da vida de Davi. Até mesmo a descrição inicial do salmo usa uma palavra que, em alguns contextos, nós temos alguns detalhes que apontam para essa circunstância de vida de Davi.
para algum momento especial, para algum momento específico que ele estava vivendo. No caso do Salmo 16, nós não temos este detalhe, por isso nós não conseguimos definir qual momento da vida de Davi ou quais circunstâncias Davi enfrentava ao escrever este salmo. E o interessante é que ao longo dos anos, ao longo dos séculos que se passaram, né, nós conseguimos ver um avanço nos comentários deste salmo, né? Então tem um livro muito interessante que se chama Os Salmos como Adoração Cristã, um comentário histórico. Então este comentário vai nos informar sobre vários teólogos, né? Vários teólogos antigos que começaram a se debruçar sobre o texto, né? E começaram então a comentar, a explicar, e conforme o avanço, o desenvolvimento destes comentários, nós fomos chegando à ideia que nós temos mais propriamente hoje. Definiu-se então que este Salmo 16 é um salmo messiânico, justamente porque ao longo destes comentários, ao longo destas ideias que surgiram sobre esse texto, percebeu-se que alguns comentaristas passaram, né, por alguns detalhes e não comentaram, né, como por exemplo, quando o Salmo parece falar não de Davi, mas de alguém superior a Davi, alguém que viria posteriormente e que de fato cumpriria este Salmo. Então, por exemplo, quando nós olhamos o verso 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, começou-se a olhar com mais dedicação para este texto, especialmente para o verso 10, e percebeu-se então que, na verdade, o cumprimento deste salmo não era necessariamente com Davi, mas era um salmo que se cumpriria propriamente na pessoa de Jesus Cristo. Então, isto é muito interessante pensarmos, né? Então, como eu disse, né, esta palavra do Salmo 16, este trecho do Salmo 16, ele é muito rico, pois além de falar um pouco, né, sobre Davi, mas nós conseguimos perceber que esta mensagem transcende a vida de Davi, porque o próprio Davi faleceu, morreu, né, foi enterrado e tudo mais, mas portanto, ele viu a corrupção, mas o nosso Senhor Jesus Cristo não. O nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso, é aquele que ressurge ao terceiro dia. E então este salmo nos ajuda, né? Fortalece a nossa confiança, porque nós percebemos que a palavra de Deus, né, esta revelação progressiva que nós costumamos dizer, ela aponta então para aquele que viria, para o Messias que viria. E esta palavra, então, é uma forma de nos levar, mais uma vez, à confiança. Pensando nisso, meus irmãos, eu gostaria de trazer 3 lições que nos ajudam a pensar sobre a nossa confiança em Deus. E a primeira lição que eu gostaria de trazer é muito importante, e nós precisamos atentar especialmente para o versículo de número 1. E o verso de número 1 nós vamos ler as seguintes palavras: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Neste trecho do Salmo, neste primeiro verso, nós temos aqui um apelo, né? Um apelo de Davi pela continuidade da proteção divina. A ideia aqui neste texto não é necessariamente que Davi não sabia de que Deus poderia o proteger, ou de que ele tivesse alguma dúvida e ele estava então clamando para que Deus viesse com essa proteção. Então não é bem isso que está acontecendo. Esta oração inicial apresenta Davi com total confiança em Deus, realmente confiando a sua vida a Deus. A ideia, meus irmãos, é que aqueles que já experimentaram essa proteção sabem como orar,
porque eles já experimentaram no passado a proteção divina, e eles então pedem a Deus que essa proteção continue com ele. É isso que Davi está falando aqui, quando ele fala da sua proteção em Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Ele não está necessariamente clamando pela proteção de Deus, mas ele está dizendo a Deus: Senhor, continua a me proteger, como o Senhor sempre tem me protegido. Porque, Senhor, eu estou refugiado, eu estou guardado no Senhor. Quando nós entendemos assim a nossa vida, quando nós entendemos os feitos de Deus, quando nós relembramos os feitos de Deus, nós temos mais facilidade para termos a nossa confiança fortalecida ou restaurada, porque nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos como Deus age, nós relembramos dos seus feitos na nossa vida, na vida do seu povo, na vida do próprio salmista e em toda a história da redenção. Uma das coisas mais importantes para nós, irmãos, quando nós falamos de confiança em Deus, é olharmos para aquilo que Ele já tem feito, para aquilo que Ele já realizou. Davi está confiando sua vida a Deus. Ele confia na proteção divina. Ele sabe que essa confiança tem o cercado e o fortalecido por toda a sua vida. Queridos irmãos, seja na vida ou seja na morte, a nossa confiança depende inteiramente de estarmos sob a proteção divina. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Há muitas palavras, há muitas imagens que os salmistas utilizam para falar da proteção de Deus, meus irmãos. A primeira lição para nós, então, é esta. A primeira lição é olharmos para os feitos de Deus, relembrarmos os feitos de Deus. Se nós voltarmos, então, à pergunta inicial, como podemos nos manter esperançosos e confiantes? Podemos nos manter esperançosos e confiantes, olhando para os feitos de Deus no passado. Olhar para os feitos de Deus no passado, no nosso passado, no passado dos servos de Deus, no decorrer da história, e especialmente, principalmente, nos feitos de Deus, testemunhados pela Escritura Sagrada. Nós precisamos olhar e relembrar os feitos de Deus. Não é à toa, meus irmãos, que há salmos, há vários trechos da palavra de Deus, onde os seus servos são incentivados a contar às outras gerações aquilo que Deus já realizou. Relembrar os feitos de Deus, nos focar nos feitos de Deus, são importantes para que consigamos manter a esperança e a confiança no Senhor. Mas ainda, uma segunda lição, para nos mantermos esperançosos e confiantes, nós precisamos tomar cuidado com a falsa confiança, com a confiança nos ídolos, com a confiança na falsidade, com a confiança nos erros, porque é exatamente isso que está acontecendo, é exatamente com esta realidade que o salmista faz então um contraste. Primeiro ele fala da sua confiança que ele mantém olhando para o passado, olhando e relembrando os feitos de Deus. Mas agora, a partir do verso 2 até o verso 4, parte primeira do verso 4, nós temos aqui o salmista contrastando a confiança inicial de Davi, de relembrar e de olhar para os feitos de Deus, contrastando com aqueles que olham para ídolos. Quando nós lemos aqui o verso 2, diz assim: digo ao Senhor. Ou em outras versões, como a NVI, vai estar eu disse. Então tem um detalhe aqui muito importante que nós precisamos comentar.
o início do verso 2, né, não está na primeira pessoa do singular, como eu falei aqui, que é citado na NVI, que pode ser traduzido como eu disse, ou como está aqui na Revista e Atualizada, digo ao Senhor. Antes, esse texto está registrado na segunda pessoa do singular, portanto, a melhor tradução seria você disse. E por que isso é importante? Porque nesse trecho, Davi não está falando de si mesmo. Davi está falando daquele homem ou daqueles homens que mantêm a sua confiança nos ídolos. Então, há alguns detalhes aqui que são difíceis, né, de a gente compreender, e a tradução desse trecho é um pouco complicada, então nós vamos ter diversos comentários, mas nem todos chegam a essa conclusão. E comparando então com vários comentaristas, nós podemos perceber nesse trecho, olhando para o hebraico, que esse trecho está na segunda pessoa do plural. Aliás, na segunda pessoa do singular. Então, esta pessoa, este adorador de ídolo, esta pessoa que está confiando em um falso Deus, é o objeto da fala do salmista. Então, por exemplo, olhando um comentário sobre esse trecho, olha o que o autor vai dizer. Há problemas quanto a fazer uma boa tradução dos versículos 2 ao 4a, que é a primeira parte do verso 4, em nosso idioma e ajustá-los satisfatoriamente ao salmo como um todo. O verbo no início do versículo 2 não está na primeira pessoa do singular, como se dá na NVI, eu disse, mas na segunda pessoa do singular, você disse. Os seguintes comentários presumem que as palavras são as de um adorador de ídolos que reivindicava compromisso com o Senhor, mas que seguia outros ídolos. Ele tentava manter um compromisso verbal com o Senhor, ele diz, meu Senhor, e confessa toda a sua bondade, e confessa que toda a sua bondade tinha que ser encontrada nele. Como diz, fora de ti não tenho nada de bom. Mas a grande questão, meus irmãos, é que este adorador de ídolos, apesar de reivindicar um compromisso com o Senhor, eram apenas palavras vazias, palavras vãs, porque a sua verdadeira confiança estava nos ídolos. Entretanto, meus irmãos, a realidade era que este homem, ou estes homens, seguiam a deuses estranhos, que no versículo 3 os chama de os santos, ou fiéis na NVI, e os poderosos, ou gloriosos. Seu prazer real estava unicamente neles. O salmista dá o seu veredito sobre todos os que seguem este exemplo, que é justamente o que está registrado na primeira parte do verso de número 4. Muitas serão as penas, muitos serão os sofrimentos dos que trocam o Senhor por outros deuses. Ele olha para estes homens, para estes adoradores de ídolos, adoradores de deuses estranhos, seguidores de deuses estranhos, e ele dá o veredito. Muitas serão apenas, muitos serão os sofrimentos dos que trocam o Senhor por outros deuses. Então ele vai dizer que ele não oferecerá essas libações de sangue, os lábios dele não pronunciarão o nome desses falsos deuses. Ele diz então que somente o Senhor é a porção da sua herança e o cálice, e o meu cálice. É interessante, meus irmãos, como muitos estão enganados. É interessante, meus irmãos, como muitos nos nossos dias não percebem o erro. Não percebem o erro dos falsos mestres, dos falsos líderes. Porque, na realidade, o que esses falsos líderes, falsos mestres estão promovendo é a adoração de um outro Deus, que não é o Deus da Escritura.
Por isso, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com os falsos mestres, muito cuidado com os ídolos falsos, muito cuidado com os ídolos da modernidade, com os ídolos do nosso tempo. O comentarista aqui segue dizendo sobre esse trecho e ele fala o seguinte: os que barganham o Deus verdadeiro por ídolos, ou os que trocam o Deus verdadeiro por ídolos, aumentarão sempre os seus sofrimentos. Esta pode ser uma alusão aos ritos de fertilidade praticados nas religiões pagãs. Meus irmãos, ainda hoje, há muita coisa errada no nosso meio. Há muita distorção no nosso meio. Davi estava falando aqui contra os ídolos, contra os adoradores de ídolos. Uma lição que fica para nós aqui, meus irmãos, é que a falsidade, a idolatria, a mentira, os desvios da palavra de Deus e da adoração verdadeira sempre foram e sempre serão confrontados por Deus em sua palavra. E todos os mestres, todos os líderes, todos os pastores que buscam fidelidade ao Senhor devem anunciar estas realidades. E todo crente verdadeiro deve ouvir com temor e procurar aprender do Senhor e perceber que ele não deve caminhar pela falsidade e que ele deve ouvir os verdadeiros líderes que buscam pregar a palavra com fidelidade. Porque esta pregação, esta palavra, estes alertas são para a preservação e o fortalecimento do povo de Deus. E ainda mais, principalmente para que o único Deus seja glorificado. Em primeiro lugar, então, irmãos, devemos nos lembrar dos feitos de Deus. Assim poderemos, como Davi, confiar a nossa vida a Deus. Em segundo lugar, irmãos, devemos estar alerta, sempre alerta, pois de nada vale declarar algum comprometimento com o Senhor se nós estamos seguindo na realidade a ídolos, a falsas ideias, a falsos mestres. Nós devemos estar seguindo tão somente o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós vemos nesse texto a confiança verdadeira. Então, primeiro, os feitos de Deus. Em segundo lugar, a falsa confiança nos ídolos. E em terceiro lugar, a confiança verdadeira no Deus verdadeiro. A partir do segundo trecho do verso 4, ou verso 4b em diante, até o final deste salmo. Nos versos 5 e 6, nós temos uma reafirmação das bênçãos do Senhor. Olha que interessante. Alguns vão dizer que aqui, nesse trecho, nós temos um cântico de confiança, até o verso 6. O culto pagão não exercia nenhuma atração no crente autêntico. Davi diz de forma bem enfática que ele não partilharia de seus falsos sacrifícios, nem sequer tomaria seus nomes em seus lábios. Ele se absteria totalmente de qualquer associação que pudesse vincular o seu nome a falsas crenças. Meus irmãos, hoje nós toleramos o falso. Toleramos a falsidade e a mentira. Toleramos os falsos mestres, os ídolos da modernidade e da pós-modernidade. Toleramos o marxismo. Toleramos o socialismo e tantas outras coisas. Toleramos o feminismo dentro da igreja. Toleramos o neopentecostalismo dentro da igreja presbiteriana. Toleramos muitos erros, muita falsidade. O que Davi está dizendo aqui é que ele não compartilha
Ele não partilha destas coisas. Ele não aceita esta falsidade. Antes, ele quer permanecer firme no Senhor. E é por isso que os versos 5 e 6 constituem nesta reafirmação das bênçãos que o Senhor lhe dera. E estas bênçãos estão em contraste com os sofrimentos que o adorador de ídolo experimenta. Enquanto aqueles que seguem a verdade têm a bênção do Senhor, têm esta reafirmação da bênção, aqueles que seguem a ídolos têm as penas, os sofrimentos. Meus irmãos, confiar em Deus é ter uma confiança verdadeira no Deus verdadeiro, uma confiança que não falha. É por isso que nós podemos permanecer esperançosos, inabaláveis, totalmente confiantes, porque nós estamos fundamentados. A nossa fé está fundamentada no Deus verdadeiro, no Deus das Escrituras. É por isso que do verso 7 ao verso 11 nós vamos ter aí a recompensa daqueles que confiam em Deus. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O salmista se prorrompe em cântico de ação de graças pela sabedoria que lhe viera da parte do Senhor. Verso 7 e verso 8. O salmista sabe que o Senhor está com ele. O salmista sabe quem é este Senhor. Ele já afirmou dos feitos de Deus no passado, ele já olhou para a sua vida, ele já olhou para a vida dos santos no decorrer da história, ele já olhou para a vida dos servos de Deus na Escritura. Ele olhou para a falsidade dos ídolos, para a falsa confiança nos ídolos, para aquilo que experimenta, para aquilo que experimentarão aqueles que servem e seguem aos ídolos, e ele então quer permanecer confiante no Senhor. A grande verdade, meus irmãos, é que a segurança com o Senhor produz um cântico de louvor proveniente de Davi, nos versos 9 e verso 10. Aparecem nesses versículos vários sinônimos para eu, meu coração, minha glória, meu corpo, minha alma. Davi não está separando a alma do corpo, mas simplesmente indicando que a pessoa em sua totalidade está vivendo em segurança. Como é maravilhoso isso, meus irmãos. Como é maravilhoso olhar para este verso 10, para esse pensamento bíblico tão maravilhoso e perceber que Davi fala além dele. Fala não somente de sua confiança, mas ele está olhando para Cristo. Ele está falando de Cristo, ele está apontando para Cristo. E ele nos fala aqui sobre a ressurreição de Cristo. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Como é bom olhar para as Escrituras. Davi está falando em termos proféticos, por meio do Santo Espírito de Deus, e ele contempla a ressurreição do Messias. Os seus olhos estavam visualizando aquele seu descendente. E as suas palavras têm então um significado muito mais profundo do que sugeriria uma leitura superficial delas. Em Atos 2:27 em diante, este texto vai ser citado pelos apóstolos.
Olha aí Atos 2:27. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. As palavras de Davi estão apontando para o Mestre, para o Senhor. Assim deve ser a nossa vida. Meus irmãos, se nós temos perdido a nossa confiança, se nós temos enfraquecido a nossa confiança, a nossa fé, nós precisamos lembrar dessas 3 lições. Primeiro, olhe para os feitos de Deus. Segundo, tome cuidado com a falsa confiança. Tome cuidado com a confiança nos ídolos, na falsidade, na mentira, naquilo que tem sido pregado muitas vezes em nossas igrejas, ou tem sido utilizado em nossos cultos, mas que na verdade é um culto à mentira, é um culto a falsos deuses, a falsos ídolos. E em terceiro lugar, lembre-se da confiança verdadeira no Deus verdadeiro, segundo a palavra de Deus nos revela. Davi falou de si, mas ele falou além de si. Davi morreu, foi sepultado. O seu corpo, assim como nós, se perdeu. Ou se perderá, no nosso caso, após a nossa morte. Mas ele está falando de Jesus. Ele está apontando para Jesus. Em suma, meus irmãos, resumindo toda essa história, como podemos nos manter esperançosos e confiantes. Podemos nos manter esperançosos e confiantes, porque cremos no Senhor Jesus, naquele que morreu e que ressuscitou. Davi está falando desta ressurreição. E há uma promessa que aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão também com Ele. Se há uma razão para termos confiança, mesmo nestes dias de pandemia e em outros momentos que experimentarmos, a razão da nossa confiança está no Senhor Jesus. Olhe para Cristo, confie em Cristo, creia em Cristo, ame a Cristo, sirva a Cristo, proclame a Cristo. Tudo é sobre Cristo. Nada é sobre nós. Como Davi profetizou além dele, nós precisamos pensar no Evangelho além de nós, além do nosso próprio umbigo, além daquilo que nós experimentamos e gostamos de fazer na igreja. Nós precisamos lembrar que é sobre Ele, é por causa dele que nós podemos continuar confiantes. Eu sei que o meu Redentor vive. Que esta realidade fortaleça ainda mais a minha, a sua vida, a vida de todo servo de Deus, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Não por obras vem penar, nem na paz terei aqui. Só tu podes consolar, há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz eu